Queremos chamar ao palco agora, senhoras e senhores, Tiago Morina, coordenador de projetos da Kipux, que vai nos falar também sobre a lei dos desmontes. Na sequência, teremos a palestra sobre o consumo consciente da água com Rodrigo Becker, da Sanepar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui até esse horário. Prometo também ser breve. Eu só preciso receber. Prometo ser breve. Eu vou tratar de um assunto da lei dos desmanches, que foi tratado agora pelo colega, mas o enfoque é um pouco diferente. O meu enfoque aqui é trazer para os senhores uma meditação do que trouxe a lei e de como os estados vão tratar com alguns assuntos que impactam diretamente o dia a dia. E isso, os senhores vão ver que os DETRANs estaduais vão necessariamente ter que trabalhar com esses temas para implantar a legislação nos seus estados. Então, eu vou apresentar a legislação e identificar esses pontos. Artigo 330 do CTB, foi aonde, lá no início, estabeleceu a competência para o Departamento Estadual de Trânsito regulamentar e apurar e fiscalizar essa questão dos desmanches. Então, ela trouxe a competência para o DETRAN. A Lei 12.977 foi aonde regulamentou a atividade. Até então, até 2014, era uma atividade que existia, nós conhecíamos, comprávamos peças, mas era uma atividade chamada clandestina, porque não tinha uma regulamentação e não tinha uma forma correta de trabalho. E a Resolução 530, que trouxe um pouco mais de detalhes sobre essa atividade. E aqui, vamos falar agora dos pontos que realmente vão impactar o DETRAN, tá ok? Existe hoje a obrigatoriedade do registro dessas empresas de desmonte nos departamentos de trânsito estadual. E isso, o DETRAN de São Paulo, ele inovou com essa legislação e já está em aplicação, inclusive com o sistema informatizado da nossa empresa. E o que está acontecendo hoje? Por exemplo, nós temos pessoas de outros estados, Minas está sofrendo uma pressão, porque os desmontes de Minas querem comprar nos leilões do estado de São Paulo e não conseguem, porque a legislação obriga que ela seja cadastrada no estado de origem, não tem esse cadastramento no estado de origem e ele não está conseguindo mais comprar em São Paulo. Isso vai acontecer com demais estados também. Então, ou seja, os estados precisam trabalhar rápido com isso. Segundo ponto, as empresas devem ter atividade exclusiva de desmontagem de partes e peças. O que isso significa? Ela não pode mais ser uma empresa de comércio ou uma oficina que faz o desmonte de veículos. Ela efetivamente vai ter que ter a atividade dela de desmontagem. Tá? Então, ela vai se profissionalizar, ela vai ter que ter expertise em desmontagem para que possa exercer essa atividade. Isso é muito bom para o mercado de uma forma geral. Dentro do processo de credenciamento, a legislação trouxe um ponto muito importante, que é a vistoria in loco dessas empresas. Por quê? Ela traz algumas questões que, documentalmente, o DETRAN não consegue apurar, como, por exemplo, um piso impermeável na área de desmontagem ou na área de estoque dele. Como o DETRAN vai ver isso? O DETRAN só consegue fazer uma certeza desse ponto com uma vistoria in loco. E isso vai demandar para os estados uma equipe de vistoria, porque essa vistoria tem que ser permanente. Ele tem que ter essa condição no momento do credenciamento, mas ele deve ter também essa condição durante todo o período dele da vigência do credenciamento. Então, visitas constantes vão ser necessárias. Então, o DETRAN vai ter que se preparar com um aparato de pessoas e um equipamento tecnológico para poder se resguardar, manter as informações de que aquelas empresas sempre tiveram as condições para exercer a atividade. Aqui, nós vamos entrar num ponto que é operacional do DETRAN. Como eu disse, nós estamos no DETRAN São Paulo e nós estamos aprendendo junto com eles a como trabalhar com a questão dos veículos desmontados. E nós temos aqui 3 prazos que são complicados. Eu comecei ali falando com a baixa do veículo, porque a legislação obriga
que antes do veículo ser desmontado, que ele seja baixado definitivamente. Só que a legislação também obriga ele a, em 10 dias após a compra, que esse veículo inicie o processo de desmontagem, de forma a deixar ele impedido de circular. O que isso significa? Que entre a entrada do veículo e o início da desmontagem, o órgão de trânsito vai ter um prazo de apenas 10 dias para fazer essa baixa. E, pela informação que nós temos, não só no Detran São Paulo, mas como no Detran de outros estados, não é um prazo hoje executado. Os prazos são bem mais extensos que isso, e aí, de duas uma. Ou nós vamos obrigar as empresas a trabalhar de forma irregular, porque elas vão ter que trabalhar com veículos não baixados, ou o Detran vai ter que se equipar de uma forma de pessoal e, novamente, de tecnologia, para que se faça as baixas de uma forma automatizada, que você consiga atender os prazos da legislação. Okay? Depois de desmontado o veículo, nós temos aí 5 dias de prazo para a informação da classificação dessas peças. E a classificação das peças é muito importante, porque é essa classificação que vai determinar se essa peça pode ser revendida para um usuário final, se ela deve ser descartada para uma recicladora, se ela vai passar para uma condicionadora e por que a legislação obrigou um sistema informatizado para controlar isso? Porque todos esses prazos e todas essas regras são impossíveis de se controlar na mão ou através de uma caderneta. Ou você tem uma ferramenta informatizada que faça o controle efetivo disso, que assina para o Detran, olha, o desmonte ABC comprou um veículo, já fazem 20 dias ele não começou ainda o desmonte. É a única forma de vocês controlarem isso, é dessa maneira. Uma coisa que vai ser muito impactante, e já está sendo, a proibição de venda de peças novas pelas empresas de desmonte. Isso sempre foi uma prática muito comum do mercado. O mercado possuía as peças desmontadas, ok? Fazia o desmonte, mas também vendia peças novas, porque ele não tinha, talvez só com o desmonte, a capacidade de atender toda a demanda, e ele utilizava peças novas para suprir isso. E a legislação está deixando muito claro que isso não é permitido, porque ela busca o quê? A profissionalização e a especialização da empresa. Ela quer que a empresa trabalhe corretamente. Então, ela vai se especializar no comércio de peças desmontadas, peças de segunda mão, e quem deseja vender peças novas vai ter um serviço próprio para isso. Distinto fisicamente, não é possível a ideia que se tem de, no mesmo espaço físico, você criar 2 CNPJs. É necessário divisão física entre um espaço e outro, ainda que sejam os mesmos controladores da empresa, mas precisa uma distinção física entre os espaços. Continuando com os aspectos relevantes, como foi falado pelo colega, houve a criação do Banco Nacional de Partes e Peças. Por que isso é muito importante? Porque o crime organizado, as pessoas que querem trabalhar para o mal, elas se modernizam também. Então, não adianta um estado, São Paulo, controlar a sua frota, Rio Grande do Sul, que eu já sei que controla a sua frota, Espírito Santo controlar a sua frota, enfim, cada um dos estados, só que sem uma integração nacional. Porque o que vai acontecer? Ele vai sair de um estado e levar para o outro. Não tem a base nacional, você perdeu o controle. Está dentro do estado, você tem o controle. Saiu do estado, você não tem mais o controle. Então, isso é muito importante. E como isso impacta para o Detran estadual? Sem a atuação dele, o Banco Nacional não existe. Então, o estado que não se mexer para criar um controle estadual, está contribuindo para o prejuízo dos demais estados. Prazo de adaptação. A legislação ela foi publicada no dia 20 de maio e ela estabeleceu 3 meses, 90 dias de prazo para adaptação. E então, no dia 20 de agosto, se encerrou o prazo, tanto para os Detrans se adaptarem na forma de credenciamento e adaptação, como para as empresas que já existem se adaptarem. Então, é muito importante a ação realmente dos gestores estaduais para que isso entre em vigor o quanto antes. Nós temos hoje a obrigatoriedade de um laudo técnico feito por um responsável técnico. Qual é a importância disso?
A legislação ela está imputando uma responsabilidade civil e criminal para esse responsável técnico. Por quê? Porque ele está autorizando uma peça a voltar para a circulação. Nós vamos estar comprando uma peça validada pelo órgão para os nossos veículos. E, embora as peças de segurança estejam fora, tem muitas outras peças que estão voltando para o mercado, que sim, podem impactar na condução do veículo e podem ser capazes de gerar um acidente. Então, a gente precisa ter a certeza de que essa peça que voltou para o mercado, ela foi bem analisada e ela realmente cumpre com os requisitos para voltar a circular. Agora, um ponto crítico aqui. Obrigatoriedade do controle das empresas de comércio de peças desmontadas e reparadoras. A gente pensa muito nas desmontadoras, os antigos ferro-velhos, né? É o que a gente sempre pensa quando a gente vê a legislação de desmonte. Mas e as empresas que só trabalham com comércio de peças usadas? Hoje, pela nossa experiência em São Paulo e visitando outros estados, nós percebemos que o número de empresas que apenas vendem peças usadas é muito maior do que o número de empresas que desmontam. E isso tende a crescer ainda mais, porque a legislação se tornou uma legislação firme para se ser uma desmontadora, e para um comércio é um pouco mais fácil, as instalações são mais simples. Então, muitas empresas vão passar apenas a fazer o comércio de peças. E esse comércio tem que ser fiscalizado, porque senão ele vai se tornar um ponto de venda de peças ilegais. A gente vai sair do desmonte e vai jogar isso na mão do comércio. Agora, vamos lá. Nós temos o legado das peças. O que fazer com o legado das peças? Hoje, nós temos uma legislação que obriga essas empresas a etiquetar as peças, a informar o seu cadastramento, o seu desmonte. Mas essas empresas já têm um estoque enorme de peças. E os estados vão ter que lidar com esse estoque. Dificilmente vão ter capacidade física de lidar com isso individualmente. Então, ele vai ter que criar mecanismos legais para que as empresas possam informar esse legado e para que as empresas vendam essas peças, mas mantendo a segurança. Tá? São desafios que nós estamos vivendo no estado de São Paulo. Nós temos diversas sugestões de como as coisas podem melhorar, de como isso pode melhorar esse controle. E aqui, o meu objetivo realmente é mostrar para os DETRANs pontos que vão ser difíceis de trabalhar. Não é simplesmente a implantação de uma lei, não é simplesmente cumprir. Essa dificuldade vocês vão encontrar com as empresas, porque a partir do momento que vocês publicarem uma norma estadual dando os limites, as empresas vão cobrar. Porque você pode estar falando aqui de 80%, 90% do estoque de uma empresa que talvez ela não consiga cumprir. E o que fazer? Mandar para reciclagem todas essas peças? É um prejuízo financeiro. Então, o Estado vai ter que saber como lidar com isso. Relação de peças que obrigatoriamente são rastreadas. Nas nossas visitas em diversos estados, a gente está vendo bastante distinção sobre isso. A legislação federal ela estipulou uma lista que é considerada como uma lista mínima, mas tem muitos estados que vão ter uma rastreabilidade integral das peças. Outros vão seguir apenas a lista. E isso também vai gerar uma dificuldade, porque como alimentar um banco nacional se um estado controla 49 peças, outro controla 50, outro 100 e outro 150? Esse é um ponto que tem que ser discutido, inclusive a nível nacional, com o DENATRAN, nas câmaras temáticas, para que se estabeleça efetivamente quais peças vão ser controladas. Se o rol que saiu publicado na legislação federal, ele vai ter que ser um rol taxativo, ou se realmente não vai ser um rol taxativo, porque se não for assim, vai gerar uma dificuldade para os demais estados acompanharem, porque ele não vai ter informação daquela peça no Banco Nacional. E a etiqueta de rastreabilidade. Aqui, qual é o ponto que nós entendemos ser muito crítico? A legislação, ela trouxe um padrão mínimo para essas etiquetas, mas nós percebemos, pela experiência, que existem variações entre essas etiquetas. Então, nós entendemos
que deve existir um modelo único, um padrão mais rígido para essas etiquetas, porque isso dificulta, inclusive, a fiscalização dos agentes. Quando você tem 3, 4 modelos de etiquetas circulando, o agente tem muita dificuldade em identificar se aquela etiqueta é uma etiqueta verdadeira, se é uma etiqueta falsa. Então, se você tem um modelo fixo para essa etiqueta, isso facilita muito. Tá? Então, nós entendemos que é necessário um rigor maior com relação à emissão dessas etiquetas, para que efetivamente o controle exista e que se evite a falsificação de etiqueta. Tudo isso a gente consegue controlar, por exemplo. Você vai falar, Tiago, mas uma etiqueta falsa vai ser possível ser cadastrada e rastreada? Não. Mas nem toda a população vai estar atenta a isso. Ela vai ver uma peça com uma etiqueta que parece ser uma etiqueta verdadeira e você pode dar validade para uma peça que não é. Minha apresentação era assim, muito breve. Como eu disse, meu objetivo é que os senhores reflitam nesses pontos, venham nos procurar, nós estamos com o stand aqui, para que a gente possa demonstrar para vocês um pouco melhor a ferramenta que nós vendemos para o Detran São Paulo, que nós estamos oferecendo para todos, para fazer essa gestão e o controle dessas peças e resolver boa parte dos problemas que eu estou elencando aqui. Alguns deles não competem a uma ferramenta informatizada, compete realmente ao gestor do órgão poder tomar uma decisão sobre o assunto, mas nós entendemos que podemos ajudar muito os senhores. É isso, muito obrigado e um bom congresso para os senhores.